E com relação ao trabalho em equipe, vejo que o sucesso organizacional vai ser igual, ele depende da competência coletiva, ou seja, é necessário abandonar o individualismo e adotar métodos colaborativos de trabalho em grupo. Hoje em dia, as organizações têm aprendido que, para se obter sucesso, assim como para manter a empresa saudável no futuro, é preciso que os seus colaboradores saiam do empirismo e adotem métodos científicos que já foram validados comprovadamente. E isso tem a ver diretamente com o trabalho em grupo. Então, em outras palavras, o futuro pertence às organizações que são baseadas em equipes. O trabalho em equipe é considerado um caminho já testado para aumentar a qualidade do serviço, para reduzir custos, para aumentar a produtividade e promover a satisfação de todos os envolvidos, certo? Então, um trabalho em equipe vai envolver a integração de todos os colaboradores ou dos componentes dessa equipe, o envolvimento de todos no mesmo objetivo, o engajamento, a manutenção da motivação, a maximização do desempenho do grupo, a avaliação constante dos resultados que o grupo está atingindo e a administração de conflitos. Então, vejam, as pessoas são diferentes e cada uma delas tem as suas particularidades, a sua personalidade. E vejo que essas particularidades, essas individualidades podem ser boas aos olhos dos gestores ou não, ok? Então, o que é conflito? Da onde ele vai surgir? Por que ele surge? Se nós formos ver uma definição utilizando um dicionário como o Aurélio, nós vamos verificar que conflito significa luta, combate, guerra, enfrentamento, oposição entre duas ou mais partes, desavença entre pessoas ou entre grupos de pessoas, divergência, discordância de ideais e discordância de opiniões. Os conflitos podem surgir em áreas diversas, eles existem desde o início da humanidade. Então, se nós olharmos lá para os nossos ancestrais, lá para os homens primitivos, nós vamos perceber que já naquela época haviam conflitos, certo? O comportamento de cada indivíduo vai definir o grau de estresse que ele absorve com os conflitos. E o que seria então a negociação de conflitos? É a arte de identificar, de lidar e resolver situações que são divergentes entre pessoas ou entre grupos no relacionamento interpessoal ou ainda na dimensão intrapessoal, tá? Os conflitos podem ter causas diversas. Entre as mais comuns, a gente pode observar a divergência de interesses, ideologias opostas ou contrárias, opiniões divergentes. Sempre o conflito vai ter como base um certo assunto, um procedimento ou a realização de uma atividade, de uma tarefa, tá? Diferentemente do que a maioria das pessoas imaginam, os conflitos, quando são bem administrados, podem gerar mudanças positivas no comportamento das pessoas e do próprio grupo, porque vai motivar a busca de soluções. Então, por isso a importância de eu entender o que é o conflito e como lidar com esse conflito. Porque se os conflitos não forem administrados de maneira
correta, eles vão causar tensão, vão levar a agressões e vão gerar ambientes de trabalho improdutivos, o que é péssimo para o líder e para a organização como um todo, certo? Bom, os conflitos ainda podem possuir dimensões diferentes. Nós temos os conflitos individuais, quando duas ou mais opiniões opostas ocorrem em um único indivíduo. Isso, por exemplo, pode ocorrer com profissionais que têm que fazer escolhas e sofrem com essa situação. Então, a pessoa está diante de uma escolha e não sabe por qual caminho seguir, e ela entra em conflito consigo mesma, tá? Depois eu posso ter os conflitos entre indivíduos, que vai ocorrer entre 2 ou mais indivíduos dentro da organização, devido a posturas distintas, resultado de diferenças de personalidade, opiniões divergentes e por aí afora. Nós temos também os conflitos que podem ser gerados entre o indivíduo e um determinado grupo. Então, quando esse indivíduo não concorda com as normas estabelecidas pelo grupo, principalmente normas comportamentais, ou ainda com os valores encontrados na própria cultura organizacional, e fica então ocasionando problemas de relacionamentos, de produção, demonstrando o seu descontentamento e por aí afora, certo? E por fim, nós temos o conflito entre grupos, que é um problema bastante frequente nas empresas. Ele pode ser gerado pela disputa por recursos, ou ainda por diferentes estilos gerenciais, ou ainda pela competição entre os grupos ou pelos líderes desses grupos, tá? Por exemplo, numa empresa projetizada, quando eu tenho 2 grupos trabalhando em 2 projetos distintos e esses 2 grupos compartilham alguns recursos, como por exemplo, impressoras, a equipe de testes, entre outras coisas. Então, vejo que se não houver harmonia, se não houver um entendimento entre esses 2 grupos, pode ocorrer um conflito por causa do compartilhamento desses recursos, tá? Então, o grupo A precisa utilizar a impressora, mas o grupo B também precisa no mesmo momento. E aí, quem vai utilizar? O meu projeto é mais urgente. Não, o meu é mais urgente. E é assim que pode nascer um conflito, tá?